Mais uma série de lives para ajudar você a romper com o que está te travando e você alcançar uma nova realidade ainda em 2025. A nova série Mulheres que Vivem de Propósito, Vivendo de Propósito. Eu quero que você entenda quais são as travas que estão impedindo você de avançar. Então nós vamos fazer uma série de algumas lives que vão acontecer meio-dia para que você possa, junto comigo, ampliar a sua visão e começar a tomar algumas decisões. Estamos aí há 100 dias, praticamente, do fechamento desse ano de 2025, que eu não sei para você, mas para mim foi um ano muito desafiador, mas de muito aprendizado. Então agora é o momento de você começar a perceber o que você tem semeado. Ó, mulheres vivendo de propósito. Vivendo de Vou colocar aqui, ó. Vou colocar. Beleza. Então vamos começar, gente? Vamos lá. Essa live, assim, ela não foi programada, não era uma coisa que eu iria fazer, mas eu resolvi fazer porque eu estou empenhada a contribuir para que o maior número de mulheres possa sair do automatismo, sair de um lugar de estagnação e ficar esperando, porque eu estou ouvindo muitas de vocês falar: o ano já acabou. Não acabou não, gente. Tem muita coisa para viver ainda. E hoje, então, nós vamos começar com um tema muito importante, que veio de uma dificuldade que eu percebo em vocês, que é a dificuldade de tomar decisões. Uma das coisas que a gente trabalha dentro do meu, por exemplo, da metodologia da mentoria, que eu aplico, a gente olha para os nossos comportamentos e aquilo que a gente faz no âmbito do que é cognitivo, emocional e da área da inteligência emocional. Porque a gente precisa saber qual dessas áreas que a gente chama de neurocomportamentos ou neuroatitudes, sabe? Na verdade, que são respostas ao que a gente pensa e sente. Uma das coisas que eu percebo de grande dificuldade para as mulheres que estão nesse lugar de meio transicionando, não quero mais viver isso, mas eu não sei muito bem o que eu quero, e por isso elas têm uma dificuldade de tomar decisões. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, e se eu não sei o que eu tenho de recurso, como é que eu vou saber o caminho que eu vou traçar? E aí eu não sei, inclusive, discernir qual é a porta que eu vou atravessar, como aquela imagem que eu coloquei para você. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a imagem para vocês. Essa imagem aqui, ó. Nossa, gente, cadê a imagem? Peraí, gente. Essa imagem. Então, quando você vê essa imagem, o que você sente? Algumas falaram: é uma mulher que está indecisa. É uma mulher que está atravessando um novo ciclo. Por quê? O significado que você vai dar depende do que você está vivendo. Mas eu coloquei essa imagem para provocar você sobre esse momento que muitas vezes você está parada diante de uma necessidade e de você foi empurrada para uma mudança e você não sabe muito bem para onde ir. Então você tem opções, como essa mulher, e está ali sem saber para onde vai. Então, Sônia querida, bom dia, boa tarde já, né? Esse lugar de uma pessoa que tem portas, que tem caminhos e que tem possibilidades, mas que não consegue avançar, é um lugar que muitas vezes nos encontramos pela falta de clareza. Porque o que vai fazer a gente tomar uma decisão, a gente avançar em algo, a gente ter ousadia ou coragem é a clareza. Então olha para essa imagem e me diz, o que você sente quando você vê essa imagem? Me fala aí. Fala aí, Sônia, você que tá ao vivo. O que você sente quando você vê essa imagem? Enquanto vocês estão... Eu tô chamando umas pessoas aqui para conversar, tá? Me fala aí, o que você sente quando você olha para essa imagem aí?
Dúvida, pronto. Ó, Sônia já colocou, dúvida. A mesma coisa. Oi, amiga. Olha só, a Sônia falou. Aí eu olho para essa imagem e fico, que porta que eu vou passar, né? Por onde eu vou? Qual é o caminho? Então, é sobre isso que eu quero falar. A nossa tomada de decisão, para ser assertiva, ela precisa de uma base muito consolidada. E hoje eu vou mostrar para vocês. Vocês vão sair daqui com essa convicção. Quem entrou depois me fala o que vocês veem nessa imagem, que eu quero saber de vocês, tá? Então, o tema dessa primeira live que nós estamos fazendo, de uma série que vai acontecer todo dia, meio-dia, é que falar sobre a nossa dificuldade de tomar decisão e principalmente de saber se essa decisão está alinhada com aquilo que Deus tem. Então, quantas vezes você já se perguntou, será que esse caminho Deus está aprovando? Será que essa é a vontade dele? Será que esse é o caminho certo para eu poder, né, viver? Quem aí já? A Angélica, eu sei que viveu isso há pouco tempo, está vivendo isso, e eu sei que vocês estão. Todas nós a gente vai vivendo a vida e a gente, todos os dias, tomamos muitas decisões. E aqui eu estou falando de decisões grandes, no que se refere à construção de uma nova realidade. Aí a Sônia falou, me pergunto sempre. Então sempre a gente vai perguntar. E é importante, como mulheres maduras, que a gente se faça essa pergunta. Não é a louca impulsiva que vai caminhando, seguindo, né? Fazendo a lá Zeca Pavô, deixa a vida me levar, a vida leva... Não. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente não sabe aonde vai dar. Então nós precisamos ter muita clareza do destino para qual nós estamos sendo, né? Traçamos os nossos caminhos. Então é esse lugar de dúvida que muitas vezes nos travam. Ou muitas vezes nos levam a tomar uma decisão errada. E aí eu preciso que vocês entendam porque, gente, nós estamos vivendo num tempo de muitos ruídos, de muitas vozes. O mundo é cheio de vozes. Nós, antigamente, as referências que nós tínhamos, e até de aconselhamento, ou referências que a gente observava, estava no nosso contexto social, de família, amigos, lugares que nós escolhíamos. Agora, a gente tem, com a internet, com as redes sociais, com muitos movimentos que nós fazemos parte, a gente é impactada e influenciada por um universo de pessoas, de ideias, valores, princípios muito diferentes às vezes dos nossos. Então, o mundo agora é um mundo ruidoso e nós temos tanto ruídos internos quanto externos. Os externos, você sabe, é isso tudo, é a mídia, é a comparação, é as redes sociais, é os lugares onde você se encontra. E os internos, quem sabe quais são os ruídos internos? Me fala. Quem sabe quais são os ruídos internos? Os ruídos internos são os nossos pensamentos. São os nossos pensamentos, são os nossos sabotadores internos, são as nossas crenças. Entende? Só um minutinho, gente. Vem cá, Gel. Vem cá. Voltei, gente. Exatamente, são as crenças. Ó, a Angélica colocou, ontem eu ouvi a aula dos inimigos ocultos e você disse isso. Qual a voz que nós estamos ouvindo? Exatamente. O estudo dirigido foi isso. O estudo dirigido, ele falou dos inimigos externos que ativam em nós vozes internas que nos paralisam, que são os inimigos do propósito. Então, nós ficamos... Só que, o que acontece? Nós não estivemos muito bem resolvidas internamente, compreendendo a base principal para a tomada de decisão, que são os nossos valores, os nossos princípios, né? A nossa verdade, quem nós somos. Se a gente não tiver muito bem resolvida, a gente toma por base 2 caminhos que são caminhos que às vezes não vão levar a gente a tomar uma boa decisão. Quais caminhos são esses? Primeiro, atender às expectativas dos outros, porque a gente está tão aqui no externo, tanto aqui tentando agradar as pessoas, com medo, buscando aprovação, que a gente não consegue dizer não, que a gente não consegue entender qual é o caminho melhor para nós e toma uma decisão de acordo com o que o outro espera. E o outro caminho é tomar a decisão com base no nosso coração. Eu tô sentindo, eu intuí, é uma intuição. Gente, eu sou uma pessoa muito intuitiva, sempre fui. Faz parte do meu perfil ser intuitiva. Só que
Na palavra fala que o coração é enganoso. Por quê? Porque internamente a nossa mente vai fazer a gente tomar decisões para que a gente não sofra. Porque o objetivo principal da nossa mente é fazer com que garantir a nossa sobrevivência. Então, se você está para tomar uma decisão que foge muito daquilo que você desenvolveu como um padrão ou que é um do seu sistema familiar, é muito mais difícil romper. Vocês não concordam? Vê se faz sentido. Então, enganoso é o coração, ele está falando, a sua mente é enganosa. Não, se a gente for tomar por base o nosso coração, a gente está correndo risco de tomar decisões de acordo com a carne, com o ego e com a nossa mente, que muitas vezes é disfuncional. Entende? E aí a gente às vezes toma uma decisão que não é a melhor, que não é assertiva, que não vai nos levar para viver aquilo que Deus tem para nós. Então sabe o que acontece? Muitas de nós acabamos vivendo escolhas que parecem certas, mas no fundo não é que é errada, é quase certa. E qual que é a chave para você aprender a tomar uma decisão certa? É você desenvolver uma habilidade que na palavra chama de discernimento. Discernimento, gente, não é só... Não, tem uma... Eu ouvi isso numa palavra essa semana, falando uma definição do Spurgeon, do Charles Spurgeon, sobre o que é discernimento. Discernimento não é você saber o que é certo e errado, porque isso, como uma mulher adulta presente na vida, você já tem que saber. Você já tem que saber o que é certo do que é errado. Uma mulher que acredita em Deus, que é inteligente, que lê a Bíblia, que é uma pessoa que busca, você que está aqui me ouvindo aí, parando meio-dia para me ouvir, você é uma mulher que já entende minimamente o que é certo e o que é errado. Porque você entende se não entende, é porque precisa se aprofundar mais. Mas o que o Spurgeon fala? Que discernimento é sobre, olha só que sutil isso, é você saber a diferença entre o certo e o quase certo. Olha essa chave, gente. Então, tomar uma decisão que está alinhada com o plano de Deus é sobre você saber a base principal que eu vou falar aqui com vocês, que a gente tem e que a gente investiga lá na nossa mentoria, no programa Reconecta, que é um programa que nós, em grupo, onde você vai desvendar os mistérios sobre você mesma, vai resgatar a sua identidade, vai entender sobre o seu propósito e fazer uma escolha profissional onde você vai prosperar com mais leveza, porque você vai saber o que você veio fazer e o que você tem de recurso para fazer. Então, esse é o grande desafio. Você... Não é fácil, sabe? Quer dizer, é muito sutil isso, do que é certo, do que é quase certo. Porque às vezes, um caminho a gente acredita, nossa, parece bonito, parece conveniente, parece lógico, mas não é o que Deus planejou para você. Então, às vezes, o que eu sempre faço vocês questionarem é a lógica de quem você está tomando como base. Você está tomando a decisão a partir do quê? A partir de onde? Essas semanas para trás nós falamos do filme Matrix, né? Uma live que eu fiz. E aí eu falei, você tá aqui agora tendo nas suas mãos a decisão de tomar a pílula verde ou a azul. De você entender que existe uma realidade para além dessa realidade que você vive no automático, ou se você vai continuar vivendo a vida lá, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, muitas vezes as nossas decisões, elas estão sempre atreladas ao ego, no que se refere ao que é prazeroso para mim, ou a uma vida de atender expectativas dos outros. Só que enquanto você estiver nesse lugar, nesse movimento, você não está no seu lugar de força. Você não está cumprindo o que você veio cumprir nessa terra. E por isso você não vai conseguir se sentir plena, satisfeita e uma mulher realizada. Então, muitas vezes, essa nossa dificuldade de tomar uma decisão é porque você está tomando como base as coisas erradas para decidir. Então, discernimento é uma ferramenta que a gente desenvolve. E esse discernimento, ele na verdade, ele é uma sensibilidade à voz de Deus. É uma sensibilidade espiritual.
Não é sobre a sua intuição, querida. É sobre você, primeiro, entendendo quem você é, clareza do que você quer, de quais recursos você tem e propósito da sua vida, e a partir disso, desenvolver um relacionamento com Deus de tal forma que aquilo que você deseja e pense é aquilo que Ele precisa, é aquilo que Ele deseja. Então, discernir não é ouvir o seu coração, porque ele é enganoso. Discernir não é o seguir o caminho mais fácil, mais confortável. Discernir não é decidir pelo medo de perder algo. É escolher de acordo com aquilo que você tem clareza de que Deus já te falou. Então, vamos lá. Discernir é você aprender a alinhar a sua decisão com os valores do reino. E como é que eu sei, Karina, então? E olha que grande chave outra para você. Como é que eu sei, Karina? E aí eu vou explicar para vocês. Eu quero ler 2 textos para vocês hoje. O primeiro texto que eu quero ler que tem a ver com os ruídos que eu falei com vocês antes. Tá lá em 1 João 4:1, que fala o seguinte: Amadas, vou falar aqui licença poética. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Aí continua, vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Todo aquele que confessa Jesus Cristo procede de Deus, mas todos que não confessam não procedem. O que fala aqui em 1 João? Que nós precisamos, para a gente aprender a discernir se aquela voz é do Senhor, se aquilo ali, aquela direção veio do Senhor, você precisa construir uma relação de intimidade com Ele para que você possa discernir a voz dEle dentre tantos ruídos. E aí essa semana eu ouvi uma palavra que eu achei muito legal, uma metáfora, né? Eu não sei vocês, aqui em casa, o Tarcísio, meu marido, ele tem um assovio que ele aprendeu com meu sogro, que é um assovio que aonde ele estivesse, se ele fizesse assovio, nós sabemos que é ele. E aí eu lembro da Giovana, tipo, com 2, 3 anos de idade, não sabia assoviar, e a gente tava lá em casa ouvindo, e a gente tava um assovio, que é o assovio que meu marido faz. E a gente morreu de rir porque ela chegou na sala fazendo barulho. Que foi, filha? Eu tô chamando vocês não ouvem. E meu marido tem esse assovio. E esse assovio só é reconhecido pela gente por causa da intimidade que nós temos com ele. Então você só vai ouvir a voz do pastor que vai te dar a direção como ovelha se você tiver um relacionamento de intimidade, para você saber que aquela voz é a dele. Então, em Hebreus 5:14, tem um texto que eu quero muito que vocês leiam. Olha só, gente, esse texto aqui é uma tipo assim, chinelada, presta atenção. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O que ele está falando? E aqui eu falo para vocês todas. Discernimento, ele é uma habilidade desenvolvida, uma musculatura que nós vamos aprendendo e desenvolvendo quanto mais a gente se relaciona com Deus e quanto mais a gente sabe quem nós somos. Quanto mais eu entendo quais são os meus valores pessoais e quanto mais eu entendo quais são os princípios do reino e eu aplico isso na minha vida. Então, se eu continuo fazendo e tomando as decisões aqui, olhando para as pessoas, de acordo com o prazer da carne, tentando entender as expectativas dos outros, eu ainda sou uma criança que está tomando leite. Eu ainda estou vivendo na infância, buscando afeto, buscando preencher um vazio na minha alma, que por acaso de algo que eu julgo que eu deveria ter tido ou que eu não tive. Se eu estou numa criança ainda, olhando para trás, julgando meus pais ou outras pessoas, a minha história e tal, você ainda tá uma criança desesperada por atenção e afeto, e como adulta você toma as decisões olhando para os outros. Agora, como adulta, você come comida sólida. Palavra, onde você é confrontada, e você abre espaço na sua vida para que você possa lançar mão de recursos, de
conhecimento, de mentoria, de direção, de conselhos, que mesmo que não seja o que você quer, é o que você precisa para seguir no caminho certo. Aí você está alimentando de forma sólida. E aí você vai aprender a discernir. E uma outra forma de você entender como tomar uma boa decisão, uma decisão que seja uma decisão coerente, alinhada com Deus, além de você se entender. E aí, gente, eu preciso falar isso com vocês. E aqui eu vou te dar 4 passos para vocês aplicarem, tá? A partir de hoje. Mas uma das formas também de você entender se essa decisão, ela é uma decisão que está alinhada com os planos de Deus, é que vocês entendam que os frutos dessa decisão, elas vão glorificar a Deus e não a você. Entende? Se Deus deu um caminho para você, você pode ter certeza que aquilo que você vai alcançar, de alguma forma, ele vai querer que glorifique a ele. Por quê? Porque ele quer levar outras pessoas para a eternidade. Agora, se aquilo que você tá para tomar decisão, só você vai ser beneficiada, pode ter certeza, esse caminho não é um caminho alinhado. E eu não sei quanto duro você está aí para você ouvir, de repente você tá para uma tomada de decisão, e é lógico, como minha mãe fala, tem coisas que na terra que são da terra. Claro, tem coisas na sua vida que você vai tomar decisão, como se você vai fazer um procedimento estético, se você vai comprar uma roupa, se você vai em tal lugar, que é coisas da terra. Mas existem decisões que de alguma forma têm a ver com o teu propósito, com a sua expressão profissional, com você vivendo no mundo, impactando a vida das outras pessoas, que sim, os frutos precisam glorificar a Deus. Porque outras pessoas serão levadas para algum lugar a partir da sua escolha. Faz sentido, gente? Então, reconhecer isso é muito importante. E aí eu falo, não é confortável, gente. Mas é o que vai gerar vida. É o que vai gerar propósito. Então eu quero que você reflita aí antes de dar os 4 passos práticos. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão e percebeu que você escolheu o quase certo? Quais foram as consequências disso? Você já se sentiu em algum momento assim cansada de ficar dando voltas no mesmo lugar porque você tomou decisão que não vieram desse lugar certo? E aí, por que eu tô te falando isso? Porque faltam 100 dias para terminar o ano e agora é a hora de você fazer uma escolha certa e semear no lugar certo, na terra certa, a semente certa, para você colher os frutos no ano que vem. Quais frutos? Aquilo que você deseja. Que de alguma forma vão glorificar a Deus. E quais frutos serão esses? Os frutos que vêm de você viver no seu propósito. Quais frutos? O fruto de ter uma vida com leveza, o fruto de eu poder realmente entender que o Senhor realmente está realizando na minha vida, um fruto de prosperidade, um fruto de viver em paz mesmo no meio caótico. Isso são frutos. Então, 2026 está ali. Agora é a hora de você tomar a decisão. E se você quer um lugar, um suporte, um direcionamento, com ferramentas, com testes, sabe, com exercícios e com um olhar de uma pessoa que já trilhou esse caminho, eu quero te fazer um convite, de comentar a propósito aqui, ou mandar para mim um link no direct, porque eu vou te apresentar um caminho. Eu vou primeiro entender o seu momento, você vai responder um formulário, e se realmente eu perceber que esse momento é para você, nós vamos marcar de conversar e eu vou te mostrar qual é o caminho. Eu falei, olha, existe esse caminho. Algumas que estão aqui já fizeram isso comigo. Eu abri 3 vagas na minha agenda essa semana e eu ainda tenho 2 vagas que podem ser preenchidas por você para fazer amanhã. 2 vagas, 2 horários, 30 minutos para eu conversar com você, olhar para você e falar, olha, esse é o caminho, você precisa de fazer isso, isso, isso. E aí você vai ver, faz sentido. Bora caminhar comigo? Bora. Não, Karina, ainda vou patinar aí. Vou tentar fazer sozinha. E tá tudo certo. Mas existe um caminho. Então, nos próximos 3 meses, eu vou estar caminhando com um grupo pequeno de mulheres num programa que se chama Reconecta, onde a gente vai resgatar a sua identidade, ativar o seu potencial, entender sobre o seu propósito, destravar você para você fazer um movimento de escolha profissionais com propósito, que cumprem o plano de Deus, que está alinhado com os planos dele e que vai fazer você prosperar sem ter que morrer no caminho. Beleza? Então anota aí, ó, os 4 passos práticos para você aplicar, para você tomar uma decisão assertiva. Primeiro, vai anotando aqui para mim.
Primeira coisa, vocês precisam saber os seus valores inegociáveis. Aquilo que você não abre mão. Quais são os seus valores pessoais? Então, por exemplo, eu tenho um valor pessoal que é a liberdade. Então, para mim, não faz sentido trabalhar num regime CLT. Nem no CLT convencional, nem numa empresa como eu já tive meu próprio negócio, que eu trabalhava de noite, no fim de semana e feriado. Não funciona para mim. Quando eu tive transtorno de ansiedade, um dos motivos é porque o modelo de negócio que eu escolhi, que eu não analisei, porque eu não sabia sobre valores, foi que eles chocavam com os meus valores, que era família, espiritualidade e liberdade. Então, eu não podia ir na igreja com a minha família, porque eu ia, eu, o Tarcísio, eu não tinha liberdade de disponibilidade como eu achava que poderia ter. Por quê? Porque eu funcionava à noite, no fim de semana, feriado. Então, saber os seus valores inegociáveis, seus valores pessoais, vão te dar uma base importante para você saber, esse caminho eu vou tomar e esse não. Então, hoje, quando a gente está na mentoria de negócios, a gente constrói um modelo de negócio com propósito. Uma das coisas é os seus valores e os valores da empresa. Porque se isso chocar, você não vai conseguir se sentir bem, você vai ter sua energia drenada. E se você não tiver isso claro, você corre o risco de tomar uma decisão com base no que os outros estão falando. Como eu já fiz várias vezes e acredito que vocês. Fez sentido? Quem sabe aqui quais são seus valores pessoais? Fala eu. Você tem clareza? Gente, uma vez eu dei uma aula sobre valores, foi fantástica. Quem sabe na semana que vem eu não dou, hein? Vamos lá. Segundo ponto. Olha para os frutos dessa decisão. Se a sua decisão vai gerar vida, paz, está alinhada com os princípios bíblicos, vai impactar de forma positiva a vida das pessoas, então tem muita chance dessa decisão ser a decisão certa. Clareou sobre seus valores, você olhou para os frutos e os frutos, eles são frutos que glorificam a Deus. Terceiro passo prático, ore e espere, não se precipite. O tempo de Deus confirma o que é dele. O tempo de Deus confirma o que é dele. E o tempo dele, às vezes, é mais acelerado que o nosso, porque para ele um dia são 1000 anos. Ou, às vezes, vai demorar um pouco mais. Por quê? Quem sabe por que às vezes o tempo de Deus demora mais? Vamos ver se você sabe. Por que vocês acham que, às vezes, a impressão que você tem é que está demorando muito mais? O tempo de Deus está demorando mais. Porque muitas vezes você ainda não desenvolveu habilidades necessárias para que ele te leve para o outro ponto. Assim como o povo dele, que demorou 40 anos ali, ó, andando no deserto em círculo, porque eles não tinham desenvolvido a postura certa para acessar a terra da promessa. Ore e espere. Quarto, obedeça. Se você viu que você precisa clarear, se você viu que existe um caminho, Deus já te deu uma direção, Deus já te deu uma pessoa, Deus já te deu uma resposta. Ele falou, olha, esse aqui, lembra que você estava me pedindo um caminho? Esse aqui é o caminho. E aí ele já te falou e você fica aí ainda, mas será? E se der errado? Mas e se não foi isso? Não sei o quê. E aí eu quero te falar, obedeça, mesmo sem entender tudo. Fé e obediência, ela importa mais do que a garantia de que vai dar certo. Deus, ele quer ver a sua obediência. Quando ele pediu a Abraão para sacrificar o filho dele, não era sobre controle ou sobre o sacrifício em si, mas era para entender se o coração de Abraão estava nele. Eu lembro uma vez que uma mentorada minha chegou totalmente perdida no Reconecta. Ela fez a mentoria no individual. E a decisão dela era sempre pela lógica, ou sempre urgente, né? Uma ferramenta que a gente usa era a tríade do tempo. Ela estava sempre assim, ó, apagando o incêndio. E aí eu lembro que ela falava assim, mas eu nunca sei, eu não sei se é de Deus. Eu falo, você não dá tempo dele te responder. Você não para se ouvir, quanto mais ouvir aquilo que ele tem para você. Você tá sempre executando, você tem que parar de executar um pouco. Para você poder entender sobre quem você é, para você poder se alinhar e inclusive se alinhar espiritualmente. E a partir desse processo que foi desacelerar ela começou a entender
que aquela aceleração toda era uma forma de distração. Eu já tomei muitas decisões pelo quase certo. E isso me distraiu do caminho. Por quê, gente? Você tá aqui no caminho. E aí vem as 3 portas. Vou mostrar a imagem de novo pra vocês, ó. Olha aqui, vê se não faz sentido isso, gente. Presta atenção. Você tá aqui no caminho. E aí aparecem 3 possibilidades pra você. Né? Você tá aqui nesse caminho. Quando você dá um passo pra esquerda, o seu destino já mudou. Se você der um passo para a direita, o seu destino já mudou totalmente. Então, às vezes, Deus permite que outras coisas aconteçam na nossa vida para a gente poder lá na frente voltar para o destino que era dele. Mas essa curva que você dá gera muito desgaste. Então, quanto antes você tiver clareza sobre quem você é, sobre o seu propósito e sobre aquilo que Deus quer na sua vida, aprender a construir essa relação de intimidade com Ele, para aquilo que você pensar já é aquilo que Ele quer que você faça, agora é a hora. Viver tomando decisões alinhadas é uma forma de você ser uma pessoa bem-sucedida e não é bem-sucedida aos olhos do mundo, tá? É bem-sucedida nesse plano que é eterno. Não é sobre você ser a mulher super exaltada, sobre super reconhecida, mas é sobre você viver aquilo para qual você foi feita e ter o suficiente, e que esse suficiente, você pode ter certeza, é abundante. Porque na palavra fala que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, se você precisa aprender a discernir, se você precisa entender melhor se o caminho, as decisões que você está tomando é certa e alinhar a sua vida, alinhar o que você faz aos propósitos de Deus, eu quero te fazer um convite. Nós estamos aí com as vagas abertas, últimas vagas para o programa de mentoria Reconecta. A gente vai estar recebendo alunas até na semana que vem. É um programa onde você vai ficar 3 meses comigo de forma intensa, encontros ali, ó, semanais, para você se desvendar, resgatar a sua identidade. Alunas que são da comunidade têm uma condição, uma oportunidade diferenciada. Se você ainda não se é da comunidade e quer participar desse programa, que é comigo, me procura que eu vou te falar qual é essa condição. Mas se você entende que, Karina, eu preciso de ajuda, eu preciso de direção, eu preciso desse movimento, você vai me chamar no direct, falar propósito, vou te mandar o link do formulário, você vai responder e eu vou marcar esse encontro com você para entender o seu momento. E além disso, você ganha um bônus incrível, olha só. Porque, gente, nós precisamos de pessoas e ambientes certos para a gente poder tomar decisões certas. Os ambientes moldam os nossos destinos. Por quê, Karina? Não é decisões molda destinos? Sim, a decisão molda destinos, só que a gente decide de acordo com aquilo que a gente é influenciado. Os ambientes nos influenciam. Então, quais são as pessoas que estão influenciando as suas decisões? Então, o programa é em grupo para que a gente tenha um grupo de mulheres, uma unidade harmônica, com mulheres que estão vivendo e buscando a mesma coisa. E aí, juntas, nós vamos romper. Só que vocês não vão ter só 3 meses. Vocês vão ganhar de presente 1 ano de comunidade. Então, além dos 3 meses de mentoria, depois vocês vão ter um espaço, um ambiente fértil para desenvolver a inteligência emocional e espiritualidade, para você se manter regulada, para você se manter no lugar certo, para você se desenvolver espiritualmente cada vez mais, para que você ouça a voz daquele que tem planos de paz e prosperidade. Então, na comunidade, você tem encontro mensal comigo, encontro com especialistas, treinamentos. Depois dos 3 meses intensos, onde você vai entender sobre quem você é e a escolha que faz sentido profissional, seja o seu negócio, seja uma carreira, seja no seu ministério, você vai depois ter um ambiente para continuar se nutrindo. Então, é um combo perfeito para você romper 2025 e entrar em 2026 com a clareza e com o lugar certo e começar a colher os frutos. Que frutos? Aqueles frutos que o Senhor tem para você, de paz e prosperidade e de vida abundante. Ó, a Lud colocou propósito. Não tem automação, tá, gente? Então, quem colocou o propósito aqui, eu vou chamar, ou eu, minha equipe, e para que você receba o link, você pode me colocar lá propósito lá no direct, ok? Mulher, não fique esperando o momento certo, não, para você começar a viver o plano de Deus, uma vida com mais leveza, uma vida com mais sentido, uma vida de realização, onde você faz diferença na vida das pessoas, mas não tem que morrer, tá? No caminho. Beijo pra vocês. Amanhã, meio-dia, a gente vem
com o segundo tema. Fica ligado.